Olá pessoal, essa é mais uma série DNA. Olá pessoal, essa é mais uma série DNA. Eu sou o Gabriel, um dos ministros da casa. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o ministério dos homens. Falar um pouco sobre homem, ser homem. E o que é ser homem nessa geração? É interessante que se a gente vai conversar com alguém e se disser para alguém, você tem que virar homem. A primeira coisa que ele pensa é em agressão ou pensa que nós estamos duvidando da sua masculinidade. Mas o que seria ser homem? Para falar essa palavra ser homem, nós temos que voltar à origem. A gente fala muito sobre princípio. A casa pensa no princípio de ser homem. E ser homem ele está apoiado em 3 pilares: proteção, provisão e destino. Nós batemos muito essa tecla de proteção, de provisão e de destino. Por quê? Porque esses são os pilares da paternidade de Deus. Deus ele se move em toda a Bíblia na ação dos seus filhos em proteção, provisão e destino. E se eu perguntar como foi a tua vida, ou como você cresceu, ou como foi o tratamento teu e dos seus pais, se você cresceu dentro de um casamento saudável, a grande maioria vai dizer que há muitos problemas. E talvez, ainda mesmo que você ache que tenha crescido num ambiente saudável, às vezes o que você entende que seria saudável, às vezes está fora de princípio. E o que nós tratamos com os homens é exatamente voltar aos princípios. Para que nós tenhamos famílias edificadas, o papel do homem é fundamental. Porque quando nós falamos homem, nós falamos de governo. E se nós formos falar de governo, nós voltamos lá na Bíblia, em Gênesis, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e que ele governe sobre todas as coisas. O grande problema da igreja, e é algo que nós citamos muito, né? As pessoas falam muito sobre a parte espiritual, eu vejo um certo misticismo nisso, diante da religião em si. Eu não estou anulando a ação espiritual, eu creio nas hostes da maldade, e tudo que Efésios 6 nos ensina. Mas grande parte dessa ação na igreja não é espiritual, e sim emocional, e sim almática, alma, mente, vontade e emoção. Porque o único lugar que o inimigo tem para nos derrubar ou para agir em nossa vida e tudo mais, é o lugar que nós damos acesso. O poder que ele tem é o poder que nós liberamos para ele. E isso se faz através de traumas, através de circunstâncias mal resolvidas, abusos, a maneira que nós reagimos às circunstâncias. E quando nós falamos de homem, nós falamos de um compromisso muito grande, nós falamos de uma responsabilidade muito grande. A palavra homem tem a ver com maturidade. É interessante que eu vou ler um texto aqui, que Davi, lá em 1 Reis, no capítulo 2, no verso 1, Davi está à beira da morte e ele chama o seu filho Salomão. E olha que conselho Davi dá para Salomão. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Olha o conselho. Na hora de morrer, o que é mais importante? É claro que na sequência ele fala o terceiro pilar, tá? Ele vai falar sobre os caminhos do Senhor, para ele permanecer nos caminhos. Mas ele começa: coragem. Coragem tem a ver com mente, vontade, emoção, alma. Nossa alma, nosso intelecto, as nossas vontades, as nossas emoções. Seja homem. O padrão de ser homem, de governo. E o primeiro governo que nós tratamos com homens nesses cultos que nós fazemos, essas nossas reuniões, esses nossos encontros, é exatamente sobre governo. E o governo, ele não começa o governo da nossa casa se achar que ele vai mandar na esposa. Em muitas brigas de casais que nós aconselhamos, né? A esposa está lá cheia de problema falando, ele fala, porque essa mulher é isso, é aquilo. Uma coisa eu sei, o homem é o cabeça da casa. E se a mulher que é representada como corpo, assim como a igreja, é a figura que nós temos em Efésios 5, se ela está desgovernada é porque nós temos uma cabeça louca. E essa cabeça é o homem. Mas o primeiro governo que nós precisamos tratar é a alma do homem. O que essas nossas reuniões batem? Exatamente sobre governo de alma, exatamente sobre quebra de paradigmas, exatamente sobre resiliência, sobre força, sobre se impor no dia a dia com a vida, sobre não trazer sequelas do passado, porque o meu pai fez isso, porque minha mãe fez isso. Não, é hora de virar homem.
e virar homem é quando nós alcançamos a maturidade. A Bíblia fala que Jesus, ele é o homem perfeito, nós temos que alcançar a estatura do varão perfeito. E falando de estatura de varão perfeito, quem poderia alcançar a estatura de Jesus? Ninguém, se nós formos pensar em perfeição. Mas não é sobre isso que o versículo fala. O versículo não fala de perfeição, ele fala de maturidade. E quando nós falamos de maturidade, é o governo diante das circunstâncias adversas. E homem precisa de ter uma linguagem de homem. Homem tem que sentar com homem para abrir o coração. Homem precisa confessar as culpas. Nós precisamos confessar as tentações antes que elas se transformem em pecado. E eu sei da dificuldade, tá? Somos farinhas do mesmo saco. Eu sei a dificuldade que você, homem, tem em tudo. Nós falamos sobre sexualidade, nós falamos sobre o trabalho, nós falamos sobre o casamento, os problemas, as adversidades que tem no casamento, criação de filho, como nos portarmos diante das circunstâncias, dificuldades financeiras, como é feito dentro da nossa casa, como nós tratamos as nossas esposas. Querido, eu sei que isso é um crescimento, é algo de glória em glória, e mais uma vez eu vou te falar, aqui não está falando um super-homem, aqui está falando um homem que tem as suas deficiências e as suas batalhas, mas na reunião de homens nós encontramos um lugar de segurança, onde nós podemos de fato cobrar um ao outro, olhar um no olho do outro. Às vezes precisa chorar? Precisa. Então as palavras têm muito mais a ver com transformação mental, emocional e o posicionamento das emoções, para que não sejamos governados pelas circunstâncias dessa vida e pelos sentidos que a vida nos aparece. Não podemos viver um mundo ideal, não existe mundo ideal, existe um mundo real. Casamento, ele é real. Nós trazemos os problemas, as adversidades do casamento, o trabalho, o dia a dia, os desafios, eles são reais. Nós precisamos entender onde nós estamos, as dificuldades, se é possível mudar daquela maneira ou se é necessário mais tempo. É necessário uma resistência, uma resiliência maior com relação à fé, com relação à vida em Cristo. Como faz para permanecer? Nós somos homens. Nós nos levantamos como Josué levantou. Não é? Você lembra que Deus ele dá uma dica para Josué? Josué, Moisés é morto. Mas uma coisa eu quero te dizer: seja forte e corajoso. Lá no capítulo 1 de Josué, ele repete no capítulo 1 3 vezes essa frase: seja forte e seja corajoso, porque esse é o papel de todo homem, ser forte e ser corajoso. E o que nós trabalhamos no coração dos homens ali é exatamente isso, uma mentalidade inabalável diante das circunstâncias, para que possamos crescer em graça no Senhor e com o entendimento de que o governo foi dado para os ombros dos homens. Então, gostou desse conteúdo? Deixa eu te dizer, se inscreva, curta, compartilhe, comente, porque isso faz o crescimento do canal e alcançará mais pessoas para que possa ouvir sobre princípios. E tem mais, eu faço um convite para você que está nos ouvindo até agora, nos assistindo até agora. Venha participar de nossas reuniões, tá ok? Um grande abraço, um beijo no seu coração, Deus abençoe.